Saudações! Chegando na área aí com mais um vídeo. Fala pessoal, boa tarde aí para quem tá de boa tarde, bom dia para quem tá de bom dia, boa noite aí para quem tá de boa noite. Chegando aí com mais um vídeo para vocês, desta vez sobre a Lei 8.429 de 92, Lei de Improbidade Administrativa, mais conhecida como LIA. A gente vai estar percorrendo por essa lei aí, pessoal, em alguns vídeos, esse é o primeiro. E a gente vai estar falando aí sobre essa lei em 15 questões, certo ou errado. E aí, essa lei a gente vai estar passando ainda, não com essas alterações que ocorreram em outubro, né? Teve um sancionamento aí pelo presidente das alterações em outubro. A gente vai estar versando aí sobre a condição atual dela e anterior. Então é importante vocês se atentarem aí. Bacana, pessoal? Então, como de costume aí, para a gente estar dando início às nossas atividades de ensino, de estudo, uma passagem bíblica para vocês. Por isso não tema, pois eu estou com você, não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu te fortalecerei, te ajudarei e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. E, pessoal, se ele está falando que está com a gente, né, pessoal, tem como dar errado. Só se a gente não tiver com ele, pessoal. Vamos junto aí nessa guerra, uma aprovação, conquistar aí aquilo que é de merecimento, que a gente está lutando. Se a gente tiver com ele, pessoal, vai arrebentar, a vitória é certa. É ou não é? Então é isso aí, pessoal, sem delongas. Partimos aí para as questões. Passar para vocês aí que todo o cabeçalho aí, todo o comando da questão será igual. A ideia é pegar os pontos necessários aqui, para a gente poder estar sendo breve em alguns comentários e estar partindo aí para a prova com o maior conteúdo possível, pessoal. Essa é a nossa ideia, beleza? Então, reforçando aí, essa lei não está alterada, tá? A lei nova de improbidade iniciou em outubro com novos requisitos aí, tá? Mas a gente vai estar pegando a anterior aí, tá? Não com essa evolução que teve aí a partir de outubro. Beleza, pessoal? Então partimos aí para a questão de número 1. Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, do território, de empresa corporada ao patrimônio público, ou de entidade para cuja criação ou custeio ao erário haja concorrido ou concorra com mais de 50% do seu patrimônio ou da receita anual, serão punidos na forma dessa lei. Bem, pessoal, questão de número 1, certo ou errado? Importante aí pausar o vídeo para quem quiser mais tempo, para poder estar trocando ideia com a questão. Mas a gente vai estar partindo aí para as demais questões, os respectivos gabaritos, para a gente poder dar evasão aí nesse conteúdo, pessoal. Beleza? Então partamos aí para o gabarito. Nossa questão está correta. Então, mediante aí todos esses requisitos aí, e que haja aí essa condição aí de 50% do patrimônio ou mais da receita anual serão punidos com essa lei, tá? Então, essa parte aí do artigo 1º versa sobre qual a condição, né, a eficácia, a aplicabilidade, até onde essa lei estende as empresas. Então é importante se atentar aí para que no dia da prova você não seja surpreendido. Então, questão de número 1 está correta. Reputa-se para agente público, para os efeitos dessa lei, todo aquele que exerce, excetuando-se aos que, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função. Então, pessoal, para a abrangência aí da lei de improbidade administrativa, lei 8.429 de 92, reputa-se para agente público aí todos esses cargos aí, essas pessoas. Questão de número 2 aí. Questão correta ou questão incorreta, pessoal? Questão incorreta, pessoal. Na verdade aí, a questão dizia que todo aquele que exerce, excetuando-se os que, ainda que transitoriamente, sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura, vínculo, mandato, cargo, emprego, função. Na verdade, é os que exercem ainda que, tá? Então, esse ainda que aí é um de concessivo, o nosso conectivo de concessivo, que abrange os transitórios, os sem remuneração, o por eleição, por nomeação, designação, contratação, mandato, cargo, eleição, função. Então, nossa questão está incorreta na medida em que situava-se aos demais aí que foram, né,
qualificados aí na questão. Então está incorreto, tá, pessoal? Questãozinha aí marota, para pegar os incautos aí, os desavisados, os aventureiros. Então partimos aí para a questão de número 3. As disposições dessa lei são aplicáveis no que couber àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática de ato de improbidade ou dele se beneficie, sob qualquer forma, direta ou indireta. E aí, pessoal, bem abrangente essa questão aí, né? Essa questão de número 3 está correta ou está incorreta, pessoal? O que ela nos traz aí em seu artigo? Partamos para o gabarito aí correto, pessoal. Então, como sempre, né, essa lei aí, ela veio trazendo em seus artigos e disposições, combinando aí todo aquele que é agente público, né, dando uma abrangência muito grande. Então, pessoal, como sempre, né, até mesmo aquele que não é, mas de qualquer forma concorra. Então, é isso aí, pessoal. A administração pública pegar o C, se você, né, piscou para a administração pública lá e fez alguma coisa errada, eles vão chamar você lá para dentro e trocar uma ideia com você, para ver o que você está querendo, o que você fez. Então essa é a ideia, pessoal, é o Leviatã, é o grande Leviatã, o intocável. Então a administração pública ela vem com essa finalidade mesmo aí, não mexe com a gente não. Piscou para nós aqui, nós estamos querendo saber o que é, nós estamos te investigando. É nesse sentido a abrangência aí, a lei de improbidade, tá? Então, fica atento aí, só questão de dizer qualquer coisa de agente público ou não, pode tacar lá o certo que tá certo, pessoal. Vai por mim aí, tá? Questão de número 3 aí, questão de número 3 está correta, em consonância com o artigo 3º. Questão de número 4. Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão do agente ou de terceiro, excetuando-se os crimes culposos, dar-se-á integral ressarcimento do dano. E aí, pessoal, o que diz respeito aí à lesão ao patrimônio público, será que seria essa questão correta ou questão incorreta? Partamos aí para o gabarito incorreto, pessoal. O que diz respeito aí ao artigo 5º, ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação, por omissão dolosa ou culposa, pessoal, ok? Do agente ou de terceiro, dar-se-á integral ressarcimento ao dano, na medida em que a nossa questão de número 4 falava que se acentuavam-se os crimes culposos. Negativo, pessoal. Então vai pegar por dolo, vai pegar por omissão, vai pegar por ação, por negligência, vai pegar você de qualquer jeito, pessoal. Por isso que eu te digo, é o grande Leviatã, a administração pública. Não mexe com ela não. Qualquer coisinha que você inventar por lá dela, ela está ali sentando-lhe a mão. Então, atentar aí para a questão aí, pois ela está incorreta. No caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público ou terceiro beneficiário os bens até o limite do patrimônio transferido? Questão de número 5, valendo sua aprovação. Questão está incorreta ou questão está correta, pessoal? Fala comigo. Partamos para o gabarito incorreto. O nosso artigo 6º fala que no caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público ou terceiro beneficiário os bens e os valores acrescidos ao seu patrimônio, pessoal. Não até o limite do patrimônio transferido, pessoal. Beleza? Questão de número 6 aí diz que está incorreta. Questão de número 5º, né? E o artigo 6º. Então, será aí, né, o agente público terceiro beneficiário, né, na medida aí do enriquecimento ilícito, será beneficiente aí aos valores acrescidos em seu patrimônio. Beleza, pessoal? Questão de número 6. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar o Ministério Público para indisponibilidade dos bens do indiciado. E aí, pessoal, sobre o rito processual aí da lei de improbidade administrativa, está dentro aí da conduta aí, sendo o Ministério Público agente aí para fazer todo o rito processual aí de início. Questão de número 5. Número 6, correta, pessoal. Então, quando houver a improbidade administrativa, causando lesão ao patrimônio público ou ensejar o enriquecimento ilícito, a autoridade administrativa, tá, responsável pelo inquérito, vai representar o Ministério Público para indisponibilidade dos bens indiciados. Essa questão aqui, pessoal, bastante recorrente em concursos. Levar isso para sua prova aí, pessoal. Essa questão de número 7 aí, essa questão do artigo 7 aí da Lei de Improbidade Administrativa. Bacana, pessoal? Então, nossa questão está certa.
Questão de número 7. O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou enriquecer ilicitamente está sujeito às combinações dessa lei. Contudo, não alcança os bens ou os valores da herança. E aí, pessoal, será que o sucessor daquele, né, que deu causa lá a lesão ao patrimônio público e teve enriquecimento ilícito vai estar sujeito às combinações aí dessa lei? Mas na verdade aí não vai alcançar os bens ou os valores da herança dele, não? A gente tem um pouco aí de reflexão sobre essa questão, a gente já consegue matar ela, pessoal. Matar não, né? A gente consegue ter assertivo aí. Perfeito, pessoal? Partamos aí para o gabarito. Incorreto, pessoal. O artigo 8 fala que o sucessor causar lesão ao patrimônio público ou tiver enriquecimento ilícito está sujeito às combinações dessa lei até o limite do valor da herança. Então você viu lá que o empregado X nadou de braçada na administração pública. Cargo X lá dentro da administração. E aí, obviamente, vai ficar por isso mesmo. O cara saiu fora ou faleceu, aí tem um montante guardado lá na conta. Então, os herdeiros vão sofrer sim, tá? Essas combinações aí até o limite do valor da herança. Não se tratando aí de dinheiro, pessoal. De valores, tá? Importante levar para a prova essa questão aí. O artigo 8. Essa questão número 7 está incorreta. Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito ao oferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício do cargo, mandato, função ou emprego. Questão de número 8. Essa questão, pessoal, está correta? Está incorreta? O que nos traz aí essa questão aí em seu conteúdo? Partamos para o gabarito, correto? Artigo 9. Aí já começa aí, pessoal, as disposições aí sobre o enriquecimento ilícito, né? Os atos aí que importem as condições aí da administração pública, tem todo o processo aí da lesão do erário. Então, a gente vai estar pegando agora aí, mais propriamente dito, nos artigos aí sobre os atos de improbidade. Beleza? Então, nossa questão está certa, tá? Constitui ato de improbidade administrativa, importando enriquecimento ilícito, ao oferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do cargo, no exercício do mandato, função ou emprego. Perfeito, pessoal? Questão de número 9. Constitui ato de improbidade administrativa, importando enriquecimento ilícito. Usar em proveito próprio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial da administração pública. Ok, pessoal? Questão de número 9. Nossa questão está correta. O artigo 9 traz aí que usar em proveito próprio bens, rendas, verbas, valores integrantes do acervo patrimonial da administração pública, sim, vai aí constituir ato de improbidade administrativa de enriquecimento ilícito. Beleza, pessoal? Questãozinha 9 está correta. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário. Qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa que enseje dilapidação dos bens ou haveres das entidades públicas. Questão de número 10. Nossa questão está correta, pessoal? O que nos cabe aí colocar nesta questão? Partamos para o gabarito. Correto, pessoal? O artigo 10 aí traz expressamente que constitui ato de improbidade administrativa que cause lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa que enseja perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades públicas. Só um adendo aí, pessoal, que a lesão aí ao patrimônio público, a lesão ao erário, né? Ela traz a modalidade culposa aí, o que não se estende aos demais pares aí ou atos ilícitos, né? Então, o que diz respeito à combinação aí do artigo 10 aí, que constitui a causa do lesão ao erário, ela sim abrange a condição culposa. Beleza, pessoal? Questão de número 11. Constitui ato de improbidade administrativa que cause lesão ao erário, realizar operação financeira com observância das normas legais, regulamentares ou aceitar garantia suficiente ou idônea. Pessoal, questão de número 11. Nossa questão, o que nos cabe aí a julgar, certo ou errado? Partamos para o gabarito e vejamos. Questão está incorreta, pessoal. Fizemos um trocadilho aqui. Lá no artigo 10, inciso 6, fala que realizar operação financeira sem observância
das normas legais, regulamentares, ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea. No que diz respeito a garantia suficiente, idônea, e realizar operação com observância das normas legais, não há que se falar em probidade administrativa, né, pessoal? O cara está observando aí todos os parâmetros aí que regem a administração pública, né? Legalidade, então, dentre eles, né, legalidade. Então, não tem por que a gente haver aí de falar de ato de improbidade administrativa. Beleza, pessoal? Então, de acordo aí com o nosso artigo 10, nossa questão está incorreta. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação, omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, lealdade às instituições e notadamente. Então, nossa questão quer saber o seguinte, pessoal. Se é mesmo constituído ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração, o princípio de administração pública, qualquer ação, omissão que viole os deveres, honestidade, parcialidade, legalidade e lealdade? Seria, pessoal, nossa questão aí incorreta ou nossa questão correta? Vejamos o gabarito. Correto, de acordo com o artigo 11, constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação, omissão que viole os deveres, honestidade, imparcialidade, legalidade, lealdade às instituições. Pessoal, é importante levar aí para a prova que você, assim que virar um servidor público, estadual, federal, municipal, você vai ter que estar observando aí vários requisitos, né, dentre tantos que você irá estar fazendo, outros mais. Então, esses atos aí de improbidade que atenta contra os princípios da administração pública, é importante você ver lá no artigo 11, né, teve umas alterações agora, né, com esse advento aí de outubro, que teve alteração, mas é importante você ver que são coisas assim tão pequenas, né, para o artigo 11, mas que para a lei de improbidade administrativa é constituído, sim, um ato aí que viola os princípios da administração pública, tá? No que diz respeito à honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade. Então vá lá e faça uma conferida lá, porque uma dessas questões aqui vai estar na sua prova, pessoal. Beleza? Importante você verificar. Questão de número 13. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública negar a publicidade dos autos? Questão de número 13, valendo sua aprovação. A questão está correta, pessoal? Que nos cabe julgá-la? Como nos cabe julgá-la? Como certo, como errado? Partamos aí para o gabarito, que nos diz que está correto, pessoal. Consonância aí com o artigo 11 e o inciso 4º. Importante aí reforçar que negar a publicidade dos atos oficiais soa um tanto quanto estranho, né? Devia ter um adendo ali, salvo aqueles que são necessários para o sigilo da administração pública. Mas não, né? Conveniou aí o legislador colocar apenas como negar a publicidade dos atos oficiais. A gente perceber que a alteração que teve eles já colocaram adentro, né? Exceto aqueles que violam os princípios, moral, os bons costumes. Mas aí você veja que, para a nossa questão de prova, no artigo 11 e no inciso 4º, nos diz aí sim que negar a publicidade aos atos oficiais configura aí um ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios, né, da administração pública. Interessante aí. Bacana, pessoal? Então, questão de número 14 aí. Que importando enriquecimento ilícito enseja na perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos, pagamento de multa civil até 3 meses, 3 vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar o poder público, ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. E aí, pessoal, será que a nossa questão está de acordo? Como nos cabe julgá-la? Certa ou incerta? Correta ou incorreta? Partamos aí para o gabarito correto, pessoal. Então, que é importante enriquecimento ilícito aí, vai estar sofrendo aí as maiores penas, tá? Dentre aí todas as combinações aí legais, o enriquecimento ilícito é o que tem a mão mais pesada aí. Aí lá você vai ter, né, além de ter o ressarcimento integral do dano, quando houver a perda da função pública, a suspensão dos direitos políticos
de 8 a 10 anos, isso aqui é a maior pena que tem. Pagamento de multa civil de até 3 vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar o poder público, receber benefícios, incentivos fiscais ou creditícios, direta e indiretamente, ainda por intermédio de pessoa jurídica do qual seja sócio majoritário. Então, pessoal, esse enriquecimento ilícito aí, coube aí o legislador entender que era uma condição assim mais grave. Então ele foi bem severo aí, né, nessa combinação aí, em comparação às demais. Bacana? Então nossa questão de número 15 aí, derradeira. Quem atentando contra os princípios da administração pública incorre? Vamos lá, pessoal. É ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, cassação dos direitos políticos de 3 a 5 anos, pagamento de multa civil em até 100 vezes do valor da remuneração recebida pelo agente e proibição de contratar o poder público ou receber benefícios, incentivos fiscais creditícios pelo prazo de 10 anos. E aí, pessoal, questão de número 15, que nos cabe aí a julgar, certo ou errado. Partamos para o gabarito, pessoal, está incorreta, tá? Então, o artigo 12 traz aí que na hipótese do artigo 11, né, que é os atos que atentam contra os princípios da administração pública, o ressarcimento integral do dano, se houver, a perda da função pública e a suspensão dos direitos. Não há cassação, pessoal, é apenas aqui suspensão de direitos políticos. A cassação dos direitos políticos não existe, pessoal. E nessa lei, suspensão dos direitos políticos de 3 a 5 anos, você vê que ela é mais baixa, né? Essa lei ela é mais baixa no que diz respeito aí contra quem atenta aos princípios da administração, contra os princípios da administração pública. Pagamento multa civil de até 100 vezes no valor da remuneração percebida pelo agente e a proibição de contratar o poder público ou receber benefícios, incentivos fiscais, creditícios, pelo prazo de 3 anos. Então você vê que ela é bem mais branda, né? Aqui é de 8 a 10 anos, para quem importa enriquecimento ilícito, tá? A suspensão dos direitos políticos. Aqui nos atos contra os princípios da administração pública, você vê que já é bem menor, né? Que o cara vai ficar aí distante aí dos direitos políticos por 3 a 5 anos. Lá você tem aqui o enriquecimento ilícito, que é a mais branda. Você tem aqui também a improbidade que atenta contra os princípios da administração pública, que é a mais branda, e o enriquecimento ilícito, que é o que pega aí de modo mais severo, né? E aí você tem aí a lesão ao erário, que ela está no meio, está entre o enriquecimento ilícito e os atos contra os princípios da administração pública. Então, a gente entendeu um pouco a combinação aí dessa suspensão, né, dessas violações aí, na hora da prova ela fica bem suficiente a gente conseguir responder as questões. Importante correr lá. A gente vai dar sequência no próximo vídeo com mais questões também acerca aí desses direitos. Então, espero que vocês tenham gostado aí, tenham ficado conosco até o final. Nós partimos aí desse vídeo, e a ideia é que a gente coloque aí mais vídeos aí nessa semana para vocês. Então, pessoal, desde já agradecemos a todos, fiquem com Deus, conte conosco nessa caminhada aí. Valeu!